Olá, alunos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo, desta vez é sobre a resolução de algumas questões da nossa apostila. Espero que vocês aproveitem e tenham um bom estudo. Iniciemos então com a questão da página 7, uma questão do Enem. A Chlamydia, a menor bactéria do mundo, mede cerca de 0,2 micrômetros, sendo que um micrômetro equivale à milionésima parte de um metro. Para ter uma noção de como é pequena a Chlamydia, uma pessoa resolveu descrever o tamanho da bactéria na unidade milímetros. A medida da Chlamydia em milímetros é... Primeiramente, vamos lembrar a tabela de conversão de unidades, de metro para decímetro, de decímetro para centímetro, de centímetro para milímetro. Sabemos que o metro é a unidade padrão, e para medir comprimentos menores que o metro, usa-se frações do metro, por exemplo, o milímetro, que é o que nós vamos querer dar a resposta. Bom, sabemos que o decímetro é a 10ª parte do metro. Já o centímetro é a 100ª parte do metro. O milímetro é a milésima parte. Bom, o micrômetro, nessa lógica, é a milionésima parte. Então, é 1 dividido para 1 milhão. Logo, 1 micrômetro é igual a 0,000001 metros. Bom, temos que transformar esse número em notação científica. Logo, a vírgula desloca 6 casas para a direita. Então, 1 micrômetro é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 6 metros. Assim, 0,2 micrômetros vai ser 0,2 vezes 10 elevado a menos 6 metros. Transformando esse número em notação científica, deslocando uma casa decimal para a direita e subtraindo uma unidade do expoente, nós temos que 0,2 micrômetros é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 7 metros. Então, nós transformamos o micrômetro em metro. Agora precisamos transformar de metro para milímetros. Olhando a tabela de unidade, de metro para milímetros, nós temos que multiplicar vezes 10, vezes 10, vezes 10. Ou seja, de metro para milímetro, multiplicamos por 1000, ou simplesmente por 10 elevado a 3. Logo, a medida em milímetros que estamos procurando é 2 vezes 10 elevado a menos 7 vezes 10 elevado a 3. Utilizando a propriedade do expoente de mesma base, você repete a base e soma os expoentes. Menos 7 mais 3. Logo, a unidade em metros vai ser 2 vezes 10 elevado a menos 4, que será a alternativa C. Tomemos agora uma atividade da página 16. Questão número 2. Calcule a área do triângulo a seguir, considerando as medidas indicadas na figura. Como que calculamos a área de um triângulo? Sabemos que a área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. No triângulo acima, a base corresponde a 5 raiz de 3 e a altura 2 raiz de 3. Colocando na fórmula, a área é igual a 5 raiz de 3 vezes 2 raiz de 3 dividido por 2. Assim, nós vamos associar os números lado a lado e associar as raízes lado a lado. Multiplicando 2 vezes 5 é 10. E multiplicando raiz de 3 vezes raiz de 3, usamos uma propriedade da raiz, onde nós juntamos tudo numa única raiz. Vai ficar a raiz de 3 vezes 3. Logo, a raiz de 3 vezes 3 é a raiz de 9. Então, 10 raiz de 9 sobre 2 é igual a 10 vezes 3 sobre 2, pois a raiz de 9 é igual a 3. Logo, nós temos que 10 vezes 3 é igual a 30 dividido por 2. Assim, a área é a metade de 30, que é igual a 15 centímetros quadrados. Na página 20 da nossa apostila, nós temos a seção de Organize Ideias. Vamos resolver a seção de Organize Ideias do capítulo 1. Neste capítulo, retornamos algumas ideias de potenciação e ampliamos o conhecimento sobre a radiciação. Além disso, você aprendeu um novo tipo de número, os irracionais.
Nas frases a seguir estão presentes algumas ideias importantes do capítulo. Complete-as corretamente escolhendo uma das opções entre parênteses. Um número pode ser escrito como a divisão de dois números inteiros. Esse número é racional ou irracional? Racional, pois o irracional ele não pode ser escrito como uma divisão de dois números inteiros, ou seja, uma fração, né? Racional é todas as frações. Segundo, os números são aqueles cuja representação decimal é infinita e não periódica, característica dos irracionais. Nós temos infinitas casas decimais que nunca se repetem, como o π e o raiz de 2. Terceira, as raízes não exatas, como a raiz de 3 e o número π, são exemplos de números irracionais, exemplos clássicos de números irracionais. Qualquer raiz quadrada de número primo ou π são números irracionais. Toda dízima periódica é um número racional, pois a partir da dízima periódica podemos encontrar uma fração geratriz. Se é uma fração, então é um número racional. O número raiz de 5 é irracional, ou seja, ele pode ou não pode ser escrito como um quociente de dois números inteiros? Não pode. É isso que caracteriza um número irracional. Reunindo os números racionais com os números tananã, obtemos os números tananã. Então, pessoal, a união dos números racionais com os irracionais vai me dar o que? O conjunto dos números reais, que é a união dos dois conjuntos. Na página 26, nós temos a questão de vistas ortogonais. Agora é sua vez. A seguir temos um objeto que serve de modelo e as suas vistas ortogonais. Vocês podem pausar e tentar fazer antes de eu dar a resposta. Isso vale para todas as questões. Escrevam na face dos objetos as letras correspondentes. Então, qual seria a face lateral? A face frontal? A face frontal é o A indicado pela seta. A vista superior, indicada pela setinha, as faces C e D. E a vista lateral, indicada pela seta, que podemos ver a face C e a face B. Pergunta: explique por que a letra C aparece nas vistas superior e lateral. Ora, porque a face C pode ser vista tanto por cima quanto também pela lateral, como nós podemos observar na ilustração. Na página 33 temos uma questão sobre perspectiva. Considere o quadrado e a linha do horizonte indicadas abaixo. Defina um ponto de fuga sobre essa linha e complete o desenho para construir um cubo em perspectiva. Então nós temos um quadrado e uma linha do horizonte e temos que construir um cubo em perspectiva. Para isso temos que fazer o quê? Traçar o ponto de fuga. Então eu tracei o ponto de fuga. Você pode traçar em qualquer lugar dessa reta. Eu escolhi esse ponto. Daí você vai pegar as 4 vértices do quadrado e ligar esse ponto, formando a imagem que eu estou mostrando para vocês. Logo, basta que eu escolha uma profundidade para poder limitar o meu cubo. Traço um cubo menor para dar a profundidade. Agora basta que eu apague a linha do horizonte e o ponto de fuga e eu tenho um cubo em perspectiva. Na página 43, a questão 3, nós temos uma questão sobre semelhança. Quais os retângulos representados na malha quadriculada são semelhantes entre si? Justifique a sua resposta. Para saber quais deles são semelhantes entre si, eu tenho que saber a razão de proporcionalidade entre os lados de cada retângulo. Para isso, é ideal que eu coloque os retângulos na mesma posição, ou todos na vertical ou todos na horizontal, porque assim fica mais fácil de você poder observar quais deles são semelhantes. Eu coloquei todos na horizontal e agora eu vou encontrar a razão entre os seus lados, entre a base e a altura de cada retângulo. No retângulo A,
A razão entre a base e a altura é 3 por 2, pois a base mede 3 e a altura mede 2. No retângulo B, a razão entre os seus lados, base e altura, é 3 por 1, porque a base mede 3 e a altura mede 1. Lembrando que você poderia também fazer ao contrário, altura por base. Mas se você começar o primeiro de um jeito, todos têm que ficar do mesmo jeito. No retângulo C, a base mede 4, a altura mede 1. Logo, a razão 4 por 1 é igual a 4. No retângulo D, a razão entre a base e a altura é 6 por 2, que é igual a 3. No retângulo E, a razão entre a base e a altura é igual a 3, é igual a 2, pois a base mede 6 e a altura mede 3. No retângulo F, a razão entre a base e a altura é 6 por 2, que é igual a 3. Assim, observando a razão de proporcionalidade entre a base e a altura de cada retângulo, quais deles vão ser semelhantes? As que têm a mesma razão. Logo, podemos ver que o retângulo B, D e F têm a mesma razão de proporcionalidade. Logo, são semelhantes. Então, B, D e F são semelhantes entre si, pois seus lados são proporcionais. E é claro que seus ângulos são congruentes, pois todo retângulo possui 4 ângulos retos. Vamos agora à página 39, questão 2. Lembrando que todas essas questões é para serem resolvidas na apostila. Determine as medidas x e y, sabendo que cada caso os triângulos são semelhantes. Bom, o primeiro passo que eu gosto de fazer é colocar os triângulos na mesma posição, pois assim você consegue ver melhor o caso das semelhanças. Então, façamos primeiro para encontrar o valor de x. Sabemos que os valores respectivos, 6 sobre 2, é a mesma coisa também que x mais 6 sobre 3. Certo? Eu estou fazendo os lados respectivos. O 6 dividido pelo 2 também vai ser igual ao x mais 6 dividido por 3. Só ocorre por causa da semelhança. Logo, basta que eu calcule o que agora? Uma regra de 3, meio pelos extremos. 2 vezes x mais 6, isso é 2x mais 12. 6 vezes 3 é 18. Basta agora que eu resolva a equação abaixo. Então, 2x é igual a 18 menos 12. 2x é igual a 6. Bom, se um dobro de um número é igual a 6, então que número é esse? X é igual a 3. Ok? Bastamos agora encontrar o valor de y. Para encontrar o valor de y, vamos fazer o mesmo processo. 6 dividido por 2 é igual a y mais 4 dividido por y. Estou usando, sempre vou fazer esse mesmo processo. Os lados respectivos eu divido, então 6 dividido para 2 é igual a y mais 4 dividido para y. Basta agora calcularmos a regra de 3. 6 vezes y é 6y, e 2 vezes y mais 4 é 2y mais 8. Temos agora que resolver a equação abaixo. 6y menos 2y é igual a 8, então 4y é igual a 8. Sendo assim, y é igual a 8 dividido para 4, logo y é igual a 2. Assim, encontrei os valores de x e os valores de y, resolvendo a questão. Vamos resolver agora uma questão da página 51. Para calcular a profundidade de um poço com 1,20 m de diâmetro, uma pessoa cujos olhos estão a 1,60 m do chão posiciona-se a meio metro da borda, conforme ilustra a figura. Calcule a profundidade P desse poço. Bom, então qual a ideia nós vamos utilizar?
a ideia de semelhança, porque nós podemos ver dois triângulos e esses triângulos, eles são semelhantes. Então, vou colocá-los um do lado do outro e as medidas destes triângulos estão indicadas na imagem. Então, podemos ver que o triângulo maior, ele mede a base 1,2 metros e a altura P, que no caso é a altura do poço que nós queremos encontrar. E o triângulo menor, formado pela pessoa, ele tem uma base de meio metro e a altura é a altura da pessoa, 1,6 metros. Agora, fazendo o mesmo processo da questão anterior, os lados respectivos nós podemos dividir. P dividido para 1,6, isso é igual a 1,2 dividido para 0,5. Isso vale por causa da semelhança entre esses triângulos. Basta agora calcularmos a regra de 3. P vezes meio, meio P. 1,6 vezes 1,2, 1,92. Assim, meio P está multiplicando P, passa dividindo para o outro lado. Então, P é igual a 1,92 dividido para meio. Assim, P é igual a 3,84. Portanto, a profundidade do poço é 3 metros e 84 centímetros. Finalizamos mais este vídeo. Tenham, pessoal, um bom estudo. Saibam que eu estou com saudade de todos vocês. O próximo vídeo será já sobre o capítulo 3 da nossa apostila, sobre segmentos de retas proporcionais e teorema de Tales. Então, quem puder já ir estudando, já ir fazendo a leitura da apostila, eu recomendo muito. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima.